Voltamos com mais TPM. Bem agora para falar sobre finados, no nosso momento de reflexão. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o pastor Grazo. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui ao programa. Esse é um dia especial para a gente homenagear aqueles entes queridos que não convivem mais com a gente. Sim, é um dia de lembrança, um dia de saudade. Mas também é, e pode ser, dentro da perspectiva da fé, pode ser um dia em que a gente também tenha a esperança de um reencontro. Porque dentro da fé cristã, a ideia da ressurreição, do reencontro com o ente querido é fundamental. Até a Bíblia diz assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos as mais infelizes das criaturas. Então, a fé cristã tem como verdade central a esperança de uma vida eterna após a morte. Então, se eu estou no dia de finados com saudade ou lembrando o meu ente querido, meu familiar, também é um dia de chorar ou de lembrar, de falar, de desabafar, mas também é um dia de dizer, a gente um dia se vê. Quem crê nisso, né, nessa vida eterna, não digo que tenha menos dor, mas lida melhor com essa questão da morte? Com certeza. Isso está cientificamente provado que a espiritualidade em si facilita o adoecer, o envelhecer e até o encarar a morte. Isso está mais ou menos comprovado, que o ser humano só materialmente, ou só fisiologicamente visto, ele tem necessidade de alguma coisa a mais. E quando alguém tem uma fé, uma esperança, uma confiança de uma coisa que ele não vê. As esperanças é uma coisa que a gente não vê. Eu espero que, eu estou na expectativa, mas eu tenho um grau de certeza, quando eu tenho isso no meu coração, não há dúvida nenhuma, que alguém que não acredita em nada, terá mais dificuldades de encarar isso do que alguém que crê. Isso não quer dizer que aquele que crê não tenha dificuldades. Com certeza. Falando sobre a questão do luto, né, pastor? Principalmente para aquelas pessoas que perderam um ente querido há pouco tempo, né? E é muito mais difícil de lidar com essa questão da morte quando é alguém, um parente muito próximo, né, que vem a falecer. Para quem está desesperançoso, né, com raiva muitas vezes de Deus, porque nesses momentos as pessoas pensam, poxa, né, se Deus existe, por que Ele me tirou aquela pessoa que eu gostava tanto? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão passando por esse momento? Tá. A primeira coisa seria o seguinte, põe para fora o que você sente. Isto é, chora, fala, encontra alguém adequado para você falar. Sente a tristeza. Tem que botar para fora e tem que curtir a dor e o sofrimento. Não negá-la, mas lidar com ela, aprender a lidar. Com certeza. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque eu observo muito, pastor, que a gente vive num mundo onde as pessoas fogem da tristeza. Poxa, não fica triste, né? Terminou um relacionamento, tem que sair, tem que ser alegre, tem que viver a felicidade todos os dias da tua vida, como se sofrer não fosse um momento benéfico muitas vezes, né? Muito, porque de crescimento. É no sofrimento que a gente cresce, Exato. É no sofrimento que a gente amadurece muitas vezes, né? Com certeza, o que você disse é muito importante. Eu conversei hoje no corredor da universidade com uma médica que me disse exatamente isso, que ela achava ou pensa que a geração de hoje, muitas vezes que vai para as drogas, na hora da dor ou do sofrimento, da tristeza, não aprendeu ou não está sabendo lidar com o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Ele é intrínseco ao existir, ao viver. Eu não posso programar na minha vida momentos de não sofrer. E, por sinal, o sofrimento maior é quando se perde um ente querido, sem dúvida nenhuma. E, nesse momento, eu disse antes, a primeira coisa que me vem à mente nesse momento é, eu preciso botar para fora, inclusive a raiva, até a minha bronca com Deus. E Deus aguenta a bronca. Ele aguenta a bronca. Ele só fala comigo. Diz o que você pensa, desabafa comigo. Eu não estou falando só em Deus, eu falo também em amigos. Nós precisamos chorar, faz bem chorar, faz bem pra... A gente muitas vezes não se permite sofrer. Exato. Né? Esconde o sofrimento como se fosse algum defeito, né? Não estou triste. Certo. Né? Como se fosse não sinal defeito, de fraqueza. Fraqueza, exatamente, né? Sim. Fragilidade, defesa. Nós todos somos frágeis. Uns aparentam mais força ou mais vigor. Todos nós precisamos de colo. Todos nós precisamos de colo na nossa vida. Mesmo quando a gente cresce. Tem horas que a gente está triste. E isso faz parte do estar na vida, o viver.
lógico, uns expressam isso de uma maneira, outros de outros. Eu me lembro de uma senhora que eu tive na minha ex-comunidade como pastor, que era uma pessoa que tinha uma fé muito grande, mas ela não conseguia chorar tão facilmente como outros. Outros, qualquer coisinha, choravam. Eu não posso julgar pelas lágrimas ou pelo exterior o sofrimento. Não posso julgar. Elas têm pessoas que dizem assim, morreu fulano, morreu o marido, ela nem chorou. Uns precisam chorar e muito, outros choram por dentro. E curtem a sua dor do seu jeito, a sua maneira. Nós não podemos colocar uma fórmula para isso. Então, o luto é vivido por cada um da sua maneira, do seu jeito. E uma outra coisa que eu considero que é importante nesse momento de luto é a prece, a oração. Eu poder dizer, para além de falar comigo mesmo e com as criaturas que estão do meu lado, sejam pessoas de confiança, amigos, familiares, que são importantíssimos nessa hora para mim, desabafar. Às vezes as pessoas não precisam fazer nada, só me escutar e me abraçar e me dar colo. Isso que a gente precisa. Mas uma coisa também é muito importante, eu tenho que dizer isso, porque isso é fundamental, é que eu também tenho a possibilidade de ir em prece, em oração, dizer, Deus me ajuda. E se Deus existe, eu creio que Ele existe, e se Deus é o que Ele é, misericordioso e bondoso, e eu tenho certeza que Ele quer o meu bem. Ele me entende, me ouve como ninguém me entende, como ninguém me ouve, muito mais que eu entendo a mim mesmo, ou meu familiar, ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Então, a prece para mim, entendo eu, que é um dos momentos mais importantes também no dizer, Deus, está duro, está doendo, dói muito, mas você entende de dor, me ajuda. Com certeza. Pastor, falando sobre essa questão de oração, que o senhor acabou de falar, né? Muitas pessoas se condenam nesse dia de finados, né? Poxa, eu não pude ir ao cemitério, eu não me sinto bem indo ao cemitério, né? E quem não vai muitas vezes é penalizado, mas como você não foi no cemitério, fazer aquela homenagem para aquele ente querido, orar em outro lugar que não seja o cemitério, vale da mesma maneira? Bem, em primeiro lugar, porque muitas pessoas às vezes vão só de corpo presente, sim, mas não tem aquele sentimento, né? Eu quero dizer, em primeiro lugar, que cada um lida com o morto, seja ele na sepultura ou enterrado, de um jeito. Eu conheço pessoas que tiveram necessidades fortes de ir ao cemitério e tem pessoas que não têm essa necessidade. Não existe uma lei, uma regra. Eu não posso medir a fidelidade de alguém para com o morto na frequência do meu ir ao cemitério. Segunda coisa, pelo morto não posso fazer mais nada. Repito, pelo morto não posso fazer mais nada. E nem o morto me diz alguma coisa para mim. Agora, a morte em si, a vida dele, o exemplo que ele deixou, as palavras importantes que ele me disse, essas sim, essas são lembranças que alimentam o meu ser, e também o fato de eu estar diante de uma sepultura num cemitério me faz pensar sobre a minha vida. E o vivo sou eu. O morto está morto, está consumado. E, inclusive, eu não posso fazer mais nada por ele. O tempo de fazer alguma coisa por uma pessoa é enquanto ele está viva. Esse negócio de colocar flores é bonito, é um gesto simbólico, significativo, de homenagem, mas é uma coisa que para o morto não significa mais nada. E os mortos não me cobram, mas tu não foi lá no cemitério. O morto não pode interferir na nossa vida aqui. O morto está morto. E agora a grande pergunta da morte é, o que vem depois da morte? Essa é a grande pergunta, e alguns respondem nada. Morreu. Os bichinhos comeram o corpo e terminou. Outros dizem, depois da morte há uma vida melhor. Ou pode existir ali numa vida melhor, pode existir um castigo. São as diversas maneiras. Outros dizem que a gente volta. São cada visão de uma religião. Exatamente. Com certeza. E aí começam as divergências, mas realmente esse é um ponto muito importante, o que acontece depois da morte. Uma coisa, eu creio que os espíritos ou os meus familiares que morreram não estão por aí vagando e não estão aí desamparados. A Bíblia me diz que quem morre, ele morre, não há detalhes, mas ele morre não para ficar por aí zanzando ou sofrendo ou tendo aí a necessidade de voltar para resolver algumas coisas que não ficaram resolvidas. Não vejo dessa maneira. Nós não sabemos muito. Agora, o que nós sabemos pela informação da Bíblia é que
a vida depois da morte, pela fé em Cristo, pode ser algo indescritivelmente melhor. Até o apóstolo Paulo diz: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E até ele acha que a morte é um lucro. Para quem vive em Cristo. Para quem vive em Cristo. Esse viver em Cristo significa estar numa relação de fé e de confiança com Ele. Aí existe uma dimensão de confiança de que eu vou um dia estar, ao partir, estou melhor. E não almejando uma troca também, né, pastor? Certo. Porque outra observação minha é que muitas pessoas dizem, não, eu vou fazer isso, eu vou dar, por exemplo, aquele pão para aquele pobre, porque com certeza eu vou receber muitos méritos. Uma poupança espiritual. Uma poupança espiritual, né? Eu dou, mas eu não dei com o coração. Sim. Eu dei porque eu sei que isso vai me trazer algum benefício. Isso toca numa coisa muito delicada. Uma das grandes notícias que vieram à tona a partir do século XVI com Lutero. Lutero disse que Deus não negocia nada. Deus dá de presente, não faz negócio. E o ser humano, todos nós, você e eu, temos tendências a negociar. A gente faz algumas promessinhas aqui, a gente quer aquilo lá, a gente faz negócios com Deus. E Deus não negocia. Aliás, Ele não precisa de nada do que nós temos. Nós é que precisamos dele. E a nossa vida, em relação, voltamos ao tema dos mortos, em relação aos mortos, o importante é que, aliás, o crer e o morrer é algo que eu tenho que fazer sozinho. Ninguém pode crer por mim e ninguém pode morrer por mim. São os dois atos em que eu tenho que lidar comigo. É comigo mesmo. Depende de mim. O meu morrer é o meu morrer. E o meu crer é o meu crer. Isso significa que é um assunto que alguns dizem, não, essa questão de religião, questão de opinião, não, isso é questão muito séria. A questão de vida e morte, aliás, nessa questão da religião está envolvida a vida e a morte. Não é só a vida até o cemitério. A minha visão religiosa mexe com a minha eternidade. Eu posso dizer, não tem nada depois da morte. Tudo bem, é uma visão. Só que eu tenho que viver com ela e na hora de morrer encarar isso, né? Tem que encarar, dizer, não tem nada. Então eu vou para onde? Vou para nada? Ou encerra tudo? No momento que eu posso dizer assim, pela fé, eu creio que Deus me aguarda, como detalhes, onde, eu não sei, o céu não é lá em cima, o céu não é lá no espaço, mas no momento que eu tenho a esperança e a confiança de que eu vou cair com a minha morte, eu caio nos braços ou no colo de Deus, usando uma linguagem simbólica, é diferente de morrer. Porque o morrer não deve ser uma coisa muito, muito fácil, cada um vive a morte, né? Mas no momento que eu tenho essa certeza no meu coração, eu acho que eu vivo e morro melhor. Com certeza. Eu acho que quando a gente acredita e tem essa fé que o senhor está falando, eu não vou dizer que eu tenha medo, né? Mas eu tenho menos medo da Com morte. certeza. O medo faz parte, porque alguém disse assim, não há dúvida que a morte é a rainha dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Com certeza. Pastor, muito obrigada pela presença aqui no Prazer programa. foi meu. Adorei lhe receber aqui. Bem, o TPM de hoje fica por aqui. A gente se encontra segunda-feira com muito mais para você. Um super beijo. Aproveite o feriado e tenha um ótimo final de semana.